Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estou trazendo uma breve reflexão sobre os acontecimentos, os últimos acontecimentos que terminaram trazendo uma discussão tamanha, muito especialmente no meio do povo evangélico e daqueles que defendem a família, que foi sobre aquele homem que terminou aparecendo nu num teatro e que terminou sendo aquela demonstração a princípio de arte. Segundo ele, era uma arte e teve muito apoio de muita gente que se diz entendido da área, intelectuais. E outra coisa que nós queremos discutir aqui também é sobre a revista Veja, que fez aquela reportagem falando sobre nós evangélicos, dizendo que nós somos um povo que incomoda. Na verdade, a minha palavra aqui não é querendo demonstrar, eu diria, a sabedoria plena deste assunto. É uma simples demonstração de opinião. Assim como muita gente resolveu emitir opinião, estou aqui emitindo a minha simples opinião dentro deste fato, querendo tomar uma visão, uma linha de pensamento completamente diferente daquelas que eu já ouvi. Eu estou percebendo que muita gente está emitindo opinião sobre isso. Primeiro sobre aquele homem que ficou nu e aquela criança tocando naquele homem junto com a mãe. E aí nós temos visto muitos irmãos colocando postagem, fazendo live, vídeos, comentando, falando, enfim. E aqui vai a minha breve, simples opinião. Provavelmente naquilo que eu falo aqui pode ser que alguns irmãos interpretem de maneira diferente, tenham uma visão completamente diferente. Eu aceito a sua visão, a sua posição, aquilo que você entende como certo, enfim. Na verdade, aquele vídeo daquele homem nu naquele teatro e a criança tocando nele, tendo o apoio da mãe, aquilo de certa forma é algo absurdo, bizarro, mesmo a mãe estando ali, mas é uma criança tocando num desconhecido. E, enfim, a Constituição brasileira já vê isso como uma coisa que quebra tudo aquilo que está referindo à questão da criança, sobre a idade, enfim. Mas eu não quero entrar nesse mérito, até porque eu não conheço e não entendo muito sobre essa questão da lei, mas de certa forma aquilo foi algo extremamente absurdo. Foi extremamente absurdo, a começar da mãe, que era a pessoa que deveria proteger a criança daquela situação tão insana. Só que me permita desconstruir aqui, irmãos. Será que tudo isso também não é uma mera hipocrisia de toda a sociedade? Porque, por exemplo, vamos tentar contextualizar a questão do nu em si. Tudo bem, foi feio, foi bizarro, repito, um homem nu e a criança manipulando o corpo de um homem nu como se fosse um corpo morto. É algo absurdo. Não era o pai, não era ninguém da família, era um homem estranho e a mãe estimulando a criança a tocar. Mas não é uma mera hipocrisia? Porque é anormal um homem ficar nu ali exposto na presença de uma criança, mas torna-se normal alguém ficar nu no carnaval. Porque é anormal alguém se colocar numa praça nu, dizendo que é arte, e a maioria acha normal alguém ficar semi-nu ou até nu numa praia. Tem muitas praias de nudismos. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. O que eu percebo é que a maioria das pessoas terminaram tomando um caminho de tanto liberalismo que chegou a um extremo tão grande de liberalismo, de abertura para tanta coisa errada, que eles mesmos terminaram se chocando. O que eu percebo é essa coisa desse disparate, dessa falta
de consonância no tocante ao que é legal, ao que é moral. Porque um nu, alguém que se apresenta nu no teatro, ali na frente de uma criança, foi algo que chocou muita gente. No entanto, não é a mesma coisa, as pessoas não veem com o mesmo olhar quando se refere a alguém que fica nu no carnaval, desfilando nu no carnaval, e ali com certeza tem crianças ali. Porque não é anormal ver pessoas ficarem quase que seminuas numa praia. Por que as pessoas não se assustam quando veem cenas de novela onde terminam tendo cenas de nudez em horário nobre, 9 horas da noite, e às vezes a família está toda reunida assistindo? Que diferença tem de uma criança assistir um homem nu e ver em sua casa, sentada à vontade junto com seus pais, pessoas do mesmo sexo se beijando, como foi o caso daquelas atrizes Fernanda Montenegro e outra, se beijando, e muita gente aplaudiu, dizendo que aquilo é arte. Então é preciso que a gente entenda isso. Eu estou fazendo uma construção de pensamento aqui. Então tem hora que eu percebo que tudo isso não passa de uma mera hipocrisia. Estou falando da sociedade que não conhece a Cristo. Tudo isso não passa de uma mera hipocrisia por parte da maioria, que acha uma coisa estranha, quando na verdade tem coisas semelhantes ou até piores que aplaudem e acham normal. Outra coisa foi sobre a revista Veja, que fez esse comentário sobre nós evangélicos, dizendo que nós somos um povo que incomoda. Eu sei que teve palavras ali detratórias a respeito de nós evangélicos, eu sei que teve comentários, eu não li toda a revista, mas enfim, o que eu pude analisar a partir do título daquela reportagem é que, na verdade, nós incomodamos de fato. Algum tempo atrás nós éramos chamados de protestante. De certa forma a gente incomoda. Todo aquele que combate alguma coisa, todo aquele que protesta contra alguma coisa, contra o pecado, contra os erros, termina incomodando. E como hoje cresceu o número de evangélicos, de certa forma a gente incomoda, porque os evangélicos hoje adquiriram muitos lugares que outrora nós não tínhamos o privilégio de estar, especialmente na política. Portanto, a gente incomoda. A única coisa que eu acho errada em tudo isso é essa preocupação de alguns evangélicos em querer provar para a população brasileira que nós não somos qualquer povo, que nós devemos ser respeitados. E, enfim, e terminam alguns líderes conclamando cristãos para fazerem passeatas. Eu entendo que a gente precisa combater o pecado, a gente tem que falar contra essas coisas, temos que falar contra a ideologia de gênero, contra o homossexualismo, mas quando a gente se propõe a querer se mobilizar, fazer passeata, sair na rua e tentar criar algum tipo de meio para provar à população de que nós somos, quando a gente quer provar alguma coisa referente a isso, que nós somos um povo que merece ser respeitado, que nós somos quase que 20 milhões de evangélicos ou mais, enfim. Eu acho que quando a gente toma esse caminho, aí fica parecendo que nós somos muito mais um partido político do que servos de Deus, do que cristãos. E eu falo isso analisando a Bíblia. Meu irmão, na verdade, tudo isso a gente precisa analisar com a Bíblia. O mundo nunca vai nos amar. Eu estava até estranhando que o mundo estava nos amando. O cristão hoje está em todos os lugares, você vê crente hoje em programa de televisão, crente hoje em todos os lugares dando entrevista, estava muito bom. Porque na verdade o mundo nunca vai nos amar. O mundo nunca vai nos amar. Jesus Cristo disse: ai de vós quando o mundo vos amardes. Portanto é isso mesmo. É isso mesmo. Toda vez que a gente querer contrariar alguma coisa, querer combater alguma coisa, nós seremos odiados, seremos hostilizados. Jesus disse: assim como eles aborreceram a mim, também aborrecerão a vós. Assim como eles me odiaram, também odiarão a vós. É isso, meu amado. Quem quer servir a Cristo e segui-lo e pregar aquilo que ele ensinou, vai ser assim. O apóstolo Paulo disse que nós somos, disse Paulo
nós somos tidos como lixo e escória da humanidade. Então o mundo nunca vai nos ver como pessoas importantes. O mundo nunca vai nos aplaudir, o mundo nunca vai ovacionar a igreja, o mundo nunca vai se render à igreja. Então eu entendo que a gente precisa entender isso, irmão, que nós não somos daqui e o mundo nunca vai nos amar, e a gente não precisa ficar nessa luta querendo provar que nós somos pessoas importantes e fazer passeata, sair na rua para que o mundo veja que nós temos uma força, que nós já entramos em todas as camadas da classe A, da classe B, da classe C, que nós temos pessoas hoje que são grandes na política, na justiça, no poder executivo, legislativo e judiciário. Eu acho que tudo isso não vai dar em nada, porque a Bíblia está aqui para cumprir. O mundo nunca vai nos amar e, como disse Paulo, eu repito, nós somos tidos como a escória da humanidade. Se assim for, então, se é fato de que nós somos um povo importante, que nós chegaremos em posto que nunca imaginaríamos de chegar, que nós sentaremos em cadeiras importantes até como presidente de república, como assim alguns pensam, que daqui a alguns dias nós estaremos tão grande, que chegaremos a um nível tão alto, de modo que jamais iremos imaginar onde poderemos chegar, tal qual José, como alguns pensam e pregam. Então, o que Paulo disse, a gente precisa descartar aqui tudo e deixar para lá. A gente precisa então entender que Paulo disse isso referente a ele e aos cristãos da sua época. Porém, não é verdade. Eu repito aqui o que Paulo falou, eu repito. Nós, servo de Deus, por mais sábio que a gente seja, por mais que a gente busque crescer na vida, mas para o mundo nós continuaremos sendo um lixo, escória da humanidade. É essa breve reflexão que eu quero trazer para os irmãos. Eu nunca falei nada a respeito disso, assim, colocando vídeo para falar sobre estas coisas, mas está aqui a minha simples opinião. E o que o mundo falar de nós, pode esperar que nunca vai ser comentários bons. Existem revistas que se debruçam todo ano em desconstruir a Bíblia. Todo ano tem revistas, especialmente no mês de dezembro, sempre tenta desconstruir a Bíblia, desmerecer a Bíblia. E não é de hoje que existe um povo que se propõe a querer denegrir o Evangelho, querer diminuir o povo evangélico. Não é de hoje. Existe uma orquestração de Satanás por detrás de tudo isso. Nós precisamos entender isso, irmão. Não adianta a gente querer criar enredo de passeatas e manifestações para provar que nós somos alguma coisa. O mundo nunca vai nos amar. E se de fato o tal jornalista está dizendo que nós estamos incomodando, amém por isso. Porque nós viemos mesmo para incomodar, nós viemos para incomodar. Quando você vai ver na Bíblia dizendo sobre o povo de Deus, que foi a primeira vez que foram chamados de cristãos, a Bíblia diz no livro dos Atos dos Apóstolos que os cristãos estavam revirando o mundo de cabeça de tal maneira que muita gente ficou preocupada. Assim somos nós. O mundo precisa ver que nós não iremos ceder. A pregação continua sendo a mesma. E por essa razão a gente incomoda. Por essa razão o mundo nunca vai nos ver com bons olhos. Quando o mundo começar a nos aplaudir, tenha medo. Foi Jesus que disse isso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus.